Neemias capítulo 6, versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem disse que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meatabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo e portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhes respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que eles tinham profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Eles tinham sido pagos para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença, iam contar-lhe o que eu dizia, e Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos pedir para o Senhor falar conosco. Senhor, o meu desejo é que esse tempo que nós vamos meditar a tua palavra seja de profunda importância, seja um tempo, Senhor, que nós possamos ganhar diante da tua presença, seja um tempo, Senhor, onde que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, venha nos alimentar, venha nos fortalecer, nos converta mais um pouco, Senhor. Por isso eu peço que nesse momento o Senhor, através do Teu Espírito Santo, faça valer a pena esse momento que nós vamos estar aqui, Senhor, meditando a Tua palavra. Faça valer a pena os nossos corações, faça valer a pena a nossa alma, faça valer a pena, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos ser transformados a cada dia, tocados a cada dia, convertidos a cada dia à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você concorda com essa oração que eu fiz? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você e eu quero que você responda com muita calma agora. Você já foi manipulado por alguém?
Quantas pessoas aqui hoje, nessa noite, podem dizer para mim que já perceberam, que tomaram uma decisão, vieram a fazer alguma coisa que não queriam fazer, agiram de uma forma que não gostariam de agir, porque alguém manipulou você? Levante sua mão, quero ver. Ponha bem alto sua mão. A pessoa conseguiu te convencer de ir num lugar onde você não queria ir. Já aconteceu com você isso? E quando você viu, era uma roubada. Você estava lá no lugar. Quantos já viveram isso? Quero ver. Interessante, à noite tem menos pessoas influenciadas do que de manhã. De manhã a igreja, uau, todo mundo já passou. Você já passou por um momento da sua vida, por exemplo, onde a pessoa te fez comprar uma coisa que você não queria comprar? Levanta a mão. Então você já foi manipulado. Aumentou. Então você já foi manipulado alguma vez. Já fizeram isso com você? É horrível. Interessante, né? Vou fazer uma outra experiência que eu já vivi na minha vida, talvez você tenha vivido. Deixou de fazer alguma coisa que gostava porque alguém manipulou você? Já fez isso? Você queria fazer um negócio, estava empolgado, e alguém começou a jogar certo assim, uma frasezinha, tipo... eu acho que isso aí não vai dar certo, se eu fosse você, eu não faria. E aí, você abandonou? Temos um corajoso de mão levantada aí. Quantos aqui já passaram por isso? Já deixaram de fazer uma coisa que gostavam? Diminuiu. Eu penso que, sem a gente perceber, há uma lista de coisas que nós já fizemos ou não deveríamos ter feito, porque passamos por momentos da nossa vida onde pessoas nos manipularam. Pessoas quiseram exercer um controle sobre nós exagerado. Manipular é mais ou menos que chantagear, controlar, exercer uma pressão para você fazer aquilo que você não faria se não houvesse aquela pressão. Bom, a gente sabe o que é. Quem tem filho aqui sabe o que é manipulação, não sabe? Pá! Eu quero! Não? E a esposa? Tem marido que quando eu falo e a esposa, eles fazem assim. É tanto medo, pessoal. Vocês dominam o mundo, hein, mulherada? Olha, vocês fazem a gente pensar que é a gente que manda, mas quem manda é vocês, né? Amém. Amém. Amém, tá certo. Nós lidamos com essas manipulações todos os dias, né? Aquele tipo de manipulação onde a gente fala assim, se você me amasse, você fazia aquele pudim para mim, né? Por que vocês riem tanto? Eu acredito que nós nem percebemos mais a quantidade de maneiras que a gente já aprendeu de manipular. Por exemplo, quando a sua esposa te convence a lavar a louça, como é que ela faz? Bom, tem várias técnicas, né? Eu conheço várias, assim, que eu já vivi, assim. Na minha casa isso não acontece. Não me acontece, porque eu estava sendo muito manipulado para lavar a louça, eu comprei uma lava-louça logo. Agora, a pessoa, ela consegue fazer assim, sabe? Por exemplo, um jeito. Eu trabalhei tanto, hoje estou cansada, arrumei essa casa. Bem que você podia lavar essa louça, né? Você não fez nada hoje. Ou senão você chega assim em casa e fala assim, me dá um beijinho. Só se você lavar a louça. Você vai lavar a louça? Se você for lavar a louça, eu dou um beijinho. E os filhos? Bom, os filhos têm um jeito diferente de manipular a gente, né? Você fala para o seu filho, eu não vou fazer. Eu não sei, porque eu nasci, eu queria morrer, eu devia morrer. Não é assim? Não vou comprar isso. Por que eu não me mato logo essa vida? Sim ou não? Nós vivemos, nos relacionamos com manipulação todo tempo. Seu chefe faz uma ameaça. Fala assim, olha, sabe o que eu estou vendo? Todos os seus companheiros de trabalho estão ficando um pouco mais depois do horário. Eu percebo que você não está acompanhando o ritmo da equipe.
Hã? Foi boa essa ou não, pessoal? Que nota que você dá para essa, de 0 a 10? Essa foi 10, né? Manipulação. E o funcionário? O seu funcionário pode te manipular? O funcionário chega assim e fala assim, sabe o que é? Estou ouvindo um boato aí que tem uma empresa concorrente crescendo aí que está tirando todos os seus bons funcionários da empresa. E olha, você está abrindo aí, está vindo um furacão aí. E eu já até recebi um convite aí para ir para lá. Aí você fala, mas o que você... Não, estou pensando num aumentinho de uns 30%, eu fico. Foi boa essa, não? Bom, o que eu quero falar hoje é sobre esse tempo que a gente está vivendo. Eu não sei se você percebe isso. Você percebe como está um tempo de manipulação? Eu não sou a favor de política nenhuma, eu não estou nem interessado em política agora, nesse momento. Mas essa semana, quando eu vi a entrevista do Jô Soares com a Dilma, eu fiquei triste. Porque quando um presidente do nosso país, ele vira e fala assim, se eu sair do poder, o país vai piorar muito, vai ficar muito pior, isso é manipulação. Qual é o dado que você me apresenta? Independente se é PSDB, ou PT, ou quem for, se eu chego para você e falo assim, olha, se você não vier domingo na igreja, o diabo vai puxar teu pé amanhã. Se você não fizer os 5 dias da campanha, cuidado, está uma onda de bater carro, é melhor você vir nos 5 dias. O que vocês acham? Manipulação. Independente, querida, é manipulação, não importa se você gosta ou deixa de gostar, é manipulação. E nós vemos um tempo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa pregação, porque quando Deus falou comigo, eu fiquei um pouco chocado com o tema, porque o meu tema de hoje é como se proteger das manipulações. E eu fiquei um pouco chocado quando Deus falou esse tema comigo, foi na terça-feira, comecei a orar por isso, e eu entrei na internet e fui fazer uma busca, como se proteger da manipulação. Não achei muito isso, achei como manipular, mais de 550 mil sites explicando como você deve fazer para que as pessoas façam a sua vontade. 550 mil sites te dando técnicas, inclusive uma delas que eu achei muito legal, falou assim, aprenda teatro. Porque com o teatro você consegue disfarçar suas emoções. E aí quando a pessoa fala que você está triste, você vai conseguir fazer uma tristeza que elas vão acreditar que você está triste. Entendeu? Olha que coisa. 550 mil sites ensinando as pessoas como manipular, dando dicas, dando técnicas, dando como você deve fazer, como você deve falar, que jeito você deve fazer, como você deve pedir um aumento para o teu chefe, infalível, jeito infalível de você ganhar um emprego, e foi falando. E aquilo foi entrando no meu coração, eu fiquei triste, porque eu comecei a perceber que nós vivemos um tempo onde a mídia fica nos manipulando, aí, dizendo coisas para nós, novelas são criadas para falar para a gente o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve ser feito, políticos se apresentam e manipulam nossas opiniões, chega uma hora que você não sabe se é verdade, vai chegar um dia aqui, queridos, de novo estou falando dessa situação, porque nós estamos vivendo isso no nosso país, que nós vamos ter dúvidas se a Petrobras foi realmente desfalcada ou não, será que foi? Vocês entenderam ou não? É tanta pergunta, tanta resposta, tanta coisa que a gente não sabe mais o que acreditar. Tanta manipulação que a gente não consegue entender. Por exemplo, situações em casa que a gente passa e outras formas aí que a gente tem vivido. Gente treinando, eu vi lá cursos que você pode... Não, pode não, está amarrado, viu, pessoal? Mas que a pessoa pode entrar no curso e se candidatar para como manipular as pessoas, e você pode exercer esse curso de treinamento para convencer os outros e tirar proveito deles. Isso é coisa de psicopata, né? Não é? Essa pregação hoje ou você ama ou você me odeia. Por quê? Porque hoje eu quero falar, querido, dessa manipulação. Não é essa manipulação que crianças fazem, ou que a gente faz com o nosso marido, né? Às vezes com a nossa esposa. Se você me ama, você me dá se você fizer o que eu quero, eu te dou um beijinho. Não, essa manipulação não é o que eu quero falar hoje. Eu quero falar daquela sagacidade de algumas pessoas, querido, que têm o dom, o jeito de conseguir convencer os outros a fazer o que não quer e tirar proveito deles. E como você pode se proteger disso. No texto que eu li, lá em Neemias, a Bíblia está dizendo o seguinte: Neemias tinha sido enviado ali para reconstruir os muros
de Jerusalém, e ele chega ali naqueles muros de Jerusalém, começa um trabalho árduo. Tobias e Sambalá se tornam dois grandes inimigos da obra do Senhor, dois grandes inimigos dos projetos de Deus, e eles se levantam ali, eles começam a tentar de todas as formas a parar aquela obra, porque aquela reconstrução do muro, como diz o texto, estava causando impacto nas cidades vizinhas e nos povos inimigos, e eles usam de uma estratégia, diz a palavra de Deus, usam de uma estratégia de causar um problema no coração e da nação das pessoas através da manipulação ou da sugestão da emoção ou do controle que eles estavam exercendo. E uma das maneiras que eles fazem isso, a primeira é sendo bom moço. Diz o texto que eles chamam Neemias para bater um papo. Vem aqui, vamos conversar, vamos dialogar. Tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu tenho um negócio. E Neemias percebe que por trás daquilo havia uma manipulação, uma ideia de conseguir fazer com que ele abandonasse a obra. E ele então recebe 4 vezes esse recado. E por 4 vezes ele não aceita ir. Ele diz: eu não vou, eu tenho uma obra para fazer. Mas havia uma intenção. Não contente com isso, isso não funcionou. Eles vão para a segundo estágio dessa manipulação do povo, e eles mandam uma carta aberta. Uma carta aberta era a carta que devia ser lida na frente de todas as pessoas, seria o jornal da época, seria mandar um recado para todas as pessoas, e eles então, ele se levanta, aquela carta não vai em nome só de Neemias, mas de todo o povo, e ele começa a dizer algumas mentiras. Ele diz: olha, dizem aí, está todo mundo dizendo que é verdade, que você está começando uma revolta, e que você está construindo esse tempo para entrar em guerra contra o povo. Eles eram escravos da Babilônia, e quem tinha mandado ele para lá, diga-se de passagem, é o próprio rei da Babilônia, e vocês estão fazendo isso para conseguir levantar aí uma autoridade, um exército para guerrear, e dizem aí que você está se nomeando rei. Agora imagina que ele não está lendo isso para Neemias, ele está lendo para uma cidade toda. Ele diz assim: olha, está todo mundo sabendo o que vocês estão querendo aprontar aí. E era tudo mentira. Mas manipulando aquela sociedade, manipulando aquela turma, para que eles parassem de fazer aquilo que Deus havia mandado eles fazer. Não deu certo, porque Neemias continuou na posição, ele se levantou, e ele falou: olha, agora eu vou fazer, porque Deus mandou, isso que eles estão falando é mentira. Então eles começaram a terceira etapa da manipulação, eles começaram a usar o boato, começaram a espalhar: olha, vão matar você, Neemias, eles vão pegar você e você vai ser morto, não vai dar, você não vai viver, olha, cuidado, vai se esconder no templo, porque havia uma lei, que se ele tocasse no altar, e ele entrasse no templo, e ficasse com a mão no altar, ninguém poderia derramar sangue no altar, então não poderia matá-lo. E ele diz: olha, não vou me esconder, eu não vou fazer isso. Eles queriam tirar a credibilidade desse líder, eles queriam dizer: olha, esse líder é fraco, esse líder não tem coragem, esse líder está com medo, ele está amedrontado. Neemias não vai. Aí eles vão para o 4º estágio, e para esse é o mais, para mim, o mais demoníaco, o pior de todos, o estágio que eu acho assim, mais terrível, que a gente muitas vezes não acredita que possa acontecer. Contratam profetas, contratam líderes religiosos, e esses líderes religiosos são pagos para profetizar que aquilo não era de Deus, que aquilo não vai acontecer, que aquilo vai acabar. E Neemias fica na mesma posição, ele não deixa ser manipulado por aqueles líderes. Ele diz: Senhor, eles querem enfraquecer o meu coração, mas eles não vão enfraquecer, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. A primeira lição que eu quero dizer para você, querido: nós precisamos aprender que a manipulação é coisa do diabo. Pronto, falei. Seja dentro da igreja, fora da igreja, seja no altar ou fora do altar, seja na política ou fora da política, começou com manipulação, é Satanás. Porque a Bíblia diz o seguinte, desde o começo a Bíblia fala que a maneira como Satanás usou para fazer com que Adão e Eva caíssem foi sugestão, foi controle. O que Deus disse que você... Não, imagina, você comer, você vai ser como Deus. E ele começou a manipular as informações, os pensamentos e as ideias, para que Adão e Eva caísse em pecado. Pois bem, o diabo não muda, gente. Ele continua usando as mesmas estratégias.
as estratégias de manipulação. Muitas vezes a gente não percebe que essas manipulações, quando a gente gosta de usar desse mecanismo, nós estamos usando uma arma que não faz parte da vontade de Deus. E que não é isso que a gente deveria fazer. Algumas pessoas usam essas armas, por exemplo, com medo. Ou jovens sendo convencidos por pessoas mal intencionadas a fazerem coisas erradas. Com medo de perder seus amigos, com medo de perder pessoas que você acha que são importantes para você, mas na verdade elas estão tirando proveito. Não, se você faz parte, você estamos juntos. Então vamos comigo aqui. E na verdade você está sendo manipulado. Ou gente do teu trabalho, querido, manipulando você para fazer uma coisa que você não quer fazer e que você sabe que não vem na presença de Deus e que não é a vontade de Deus para a tua vida. E às vezes você fala assim, mas será que Deus está permitindo? Não, Deus não está permitindo nada disso. E por que não falar isso, querido? A gente tem toda a liberdade para falar. Igrejas que às vezes querem manipular as pessoas para fazerem isso ou aquilo. Deus jamais manipulou o seu povo. Deus nos deu uma das coisas mais interessantes, que é o livre-arbítrio, o direito de escolha. A linguagem de Deus não é o medo, não é a culpa, não é a acusação, não é fazer você se sentir menos. A linguagem de Deus é o amor. Deus nos convence pelo amor. Hoje nós estamos aqui nessa igreja não porque temos medo de ir para o inferno, não porque temos medo de que alguma coisa ruim vai acontecer, mas nós estamos aqui essa noite porque Ele nos amou primeiro, fomos comprados pelo sangue dEle. E essa é a razão, a única razão que estamos aqui. Algumas pessoas estão indo porque estão achando que vão receber uma bênção, estão achando que vão ser transformadas naquele aspecto de profissional, financeiro. Tudo isso eu creio que Deus faz, mas a razão de nós estarmos aqui nessa noite é porque Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, meu irmão. E isso tem que impactar a nossa vida para dizer, eu quero te adorar. É isso que tem que impactar a nossa vida. É isso que tem que fazer a gente ser diferente. É quando a gente tem consciência e olha que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Você vai assistir um filme, tem um preço. Não é? Teve 200 pessoas trabalhando, 500 milhões de dólares para fazer aquele filme, e você ficou 2 horas assistindo. Tudo tem um preço. Você vai vai fazer um jantar, alguém teve que ir no mercado, comprou o cardápio, fez o cardápio, teve o custo de fazer, teve o tempo perdido, tem um preço. A nossa salvação também teve um preço. Jesus Cristo foi moído pelos nossos pecados e pela sua pisadura fomos sarados. E é isso que deveria a gente aplaudir o Senhor essa noite, agradecer, porque Ele é real, Ele é vivo, Ele é verdadeiro. Aleluia, aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? É o amor, é o amor, é o amor, querido. A chave da palavra de Deus é o amor. É o preço que foi pago, foi a vida dele. Agora, a gente precisa aprender a se proteger dessas situações de manipulação. Eu vejo muita gente aí sendo levada a fazer o que não quer, entrando em confusão que não devia entrar. Mas como é que você entrou nessa confusão? Não, porque a pessoa foi falando comigo, eu fui ouvindo. Talvez, só talvez, hoje mesmo você está aqui sentado, e talvez você tenha sido vítima de alguém que tentou te manipular essa semana, esse mês, não é? Talvez você esteja passando uma situação na sua vida que marcou você, deixou uma ferida tão profunda, porque alguém desenvolveu um relacionamento com você abusivo, um relacionamento que foi te convencendo que você tinha que dar mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais, e hoje as feridas que você carrega aí são enormes, não consegue confiar, não consegue acreditar, não consegue se entregar, não consegue adorar, tem medo. Mas a gente precisa se proteger disso, precisa aprender a lidar com isso. Como é que a gente identifica o manipulador? Aprendi lá no site, viu, pessoal? Eles ensinam, lendo lá no site. A próxima coisa que eles falaram, muito legal, é o seguinte, legal não, né? Mas a gente já sabe. Primeiro é o seguinte, quando você encontra o manipulador, como é que você identifica ele? Culpa. Geralmente quem quer manipular usa você, ou tenta pegar você pela culpa.
Ah, você tinha que fazer isso para mim, você tinha que me ajudar, está todo mundo aí. Está todo me ajudando. Conhece alguém que faz isso? Aqui na Quírios ninguém faz isso em nome de Jesus. Nossa, tem gente que nem deu glória, nem amém, nem nada. Culpa é um jeito muito forte de você manipular. É você quando você faz a pessoa sentir que ela ficou devendo para você. Ela devia ter feito algo mais, né? Os nossos filhos são muito hábeis em jogar uma culpa na gente, não são? Fazer a gente sentir culpado. Eu falei que hoje eu não vou dar nenhum exemplo da minha casa. Senão eu chego em casa hoje, eles não deixam eu entrar. Mas é uma forma forte, né? Pessoa que chega para você e fala assim, você tinha que me ajudar. Segunda forma de identificar, pessoa que quer manipular a gente sendo o dono da verdade. Falando coisas que só ele parece entender, coisas que você não pode entender. Para mim, essa é uma opinião pessoal minha, mas eu vou lançar aqui, foi o que eu vi lá na entrevista do Jô com a Dilma. Ela é a dona da verdade, ela sabe o que está acontecendo e a gente não sabe absolutamente nada que está acontecendo. E assim vai. É um jeito de manipular. Eu chego aqui e falo assim, olha, quero dizer para você, por exemplo, que a Bíblia diz que a demora da parousia está correlacionada com as dispensações das eras. Legal essa ou não? Aí eu falo assim, você entendeu o que eu falei? Vou traduzir. Que a demora da volta de Jesus está relacionado com o tempo das eras que vão se cumprindo pelas profecias de Deus. Fácil responder. Você não entendeu nada. Aí eu falo, você entendeu? Demora da parousia? Não. Então, quando você estiver assim, perto da minha inteligência, eu explico para você. Manipulei você. Sim ou não? Terceiro jeito, esse eu acho muito legal. O fofoqueiro. Põe uma carta aberta. O cara começou e já disse assim para você, não, sabe o que é? Está todo mundo falando aí. Todo mundo quem? Minha mulher está falando? Minhas filhas estão falando? Não, porque está todo mundo dizendo aí. Você viu o que aconteceu no texto? Olha, está todo mundo sabendo que você, Neemias, vai se candidatar, você vai ser o próximo rei de Jerusalém. Fofoca. Fofoca. Tinha um desenho antigo da Disney, mas de manhã ninguém lembrou. Da raposinha, que comia o galinheiro inteiro. Quantos lembram desse desenhozinho? Olha, até aqui vocês estão, glória a Deus para ver vocês, memória boa. A raposinha, ela fica assim olhando, ela vê um galinho, lembra? Aí o galinho é o mais bobinho assim, e ele joga uma placa na cabeça do galinho, e fala assim, ele fala, as estrelas estão caindo, o céu está caindo, fujam para a caverna. Lembra desse desenho? Não, beleza. Aí, bom, agora vou terminar meu desenho. Ela vai convencendo. Aí chega o galo, né, o que estava explicando a situação, fala, isso é mentira, isso aqui é uma placa, isso aqui não é estrela. E aí a raposinha vai nos ouvidos das galinhas e fala assim, presta atenção, o galo está louco, ele não está vendo, era estrela sim e tal. E vai nos patos e fala, pessoal, né, o galo está bebendo, ele não sabe. E aí todo mundo começa a acreditar. Aí o raposinha abre a cerquinha e fala assim, corram, corram que as estrelas estão caindo. E todas as galinhas fogem lá para a toca da raposa. Desenho do Walt Disney, acho que de 70 e pouco, já explicava como é que era a manipulação na mídia. Interessante. Fofoca, começa a espalhar. Está muito ruim, está muito difícil. Esse ano o Brasil quebra. Por último, autopiedade. É quando eu começo a lançar sobre os outros esse sentimento que as pessoas precisam ter dó de mim, precisam ter pena de mim. Sabe o que é, pessoal? Eu sou um pastor muito esforçado. Me ajude nessa campanha de 5 dias. O Lian está vindo de Argentina. Como é que vai ser essa igreja com essas 3 cadeiras vazias aqui? Quantos estão com dó de mim? Ninguém, vocês são ruins, hein? Vocês são ruins, muito ruins. Agora, formas poderosas de manipular. A maior que eu tenho visto nos dias de hoje é o medo. O medo está em todos os lugares, até dentro da igreja. As
pessoas estão sendo amedrontadas dentro da igreja. Se você não der o dízimo hoje, o diabo vai te pegar. Forte isso, né? Sabe que eu quebrei a cara de manhã eu falei isso, umas 10 pessoas deram o dízimo, irmão. Que eu acho que ele falou assim, o diabo não vai me pegar mesmo, então eu vou dar o dízimo. Mas é um medo. É quando eu falo para você assim, olha, se você não fizer o que eu estou mandando, você vai ver. Eu estou manipulando você pelo medo. Alguns aspectos que os manipuladores usam. Teatro. São teatrais. Não teatro no sentido que nós temos tido uma aula maravilhosa aqui, né? Mas teatrais, assim, eles conseguem fazer você acreditar que aquilo realmente está passando. Eu me lembro de uma vez que teve um jovem aqui na igreja, logo que eu comecei o ministério, eu tinha uns 22 anos de idade, ele disse aqui que ele era judeu. Eu falei, é mesmo? E teve uma galera aqui da igreja que, sei lá, se apaixonou pelo rapaz, mas o rapaz era mentiroso, gente. Ele falou que ele judeu, não tinha nada de judeu, né? Aí daqui a pouco ele virou e falou assim que ele era muito rico, mas ele queria viver na rua, porque eu queria viver aprendendo as coisas que os pobres, que ele nunca foi pobre, então ele queria aprender a ser pobre. Mas mentiroso, gente. Mas mentirou. Aí depois ele inventou que ele tinha um carro, um Uno, sei lá, eu lembro que era um carro da moda na época, mas ele falou que ele tinha um Uno 2.0, irmão, o Uno no máximo que tem é 1.8, mas ele conseguiu ter um 2.0. Aí eu fui enquadrar ele, falei, querido, mas não existe um 2.0, mas foi feito sob encomenda para mim. Eita Deus! Mas sabe o que me assustava? É que tinha uma galera da minha idade, assim, que a gente começou a igreja, com 22 anos, que acreditava mesmo. Acreditava mesmo. E aí um dia eu fui falar com o rapaz, isso é tudo mentira, esse rapaz não é judeu coisa nenhuma. Porque aí você vai perguntar uma palavra em hebraico, ele não sabia. Não, vamos falar um pouquinho aqui, vamos conversar um pouquinho. Ruach, vamos falar um pouquinho. Não sabia. Quando chegou um momento que eu falei assim, gente, vocês estão caindo no engodo. Aí ele morava na Praça da Sé, num hotelzinho. Uma galera da igreja foi lá visitar ele dentro do hotel. E aí me ligaram de madrugada as mães falando assim, nossos filhos estão tudo lá no hotel, lá da Praça da Sé, vai lá buscar ele, Klaus. Vou eu de madrugada, lá meia-noite, entrar na Praça da Sé, subir lá no hotelzinho, achar o homem lá, para tirar o pessoal de dentro. E o pessoal encantado com as histórias dele. Mentira. Gente que era manipulado por mentira. E acaba acreditando naquilo como se fosse verdade. Existe uma diferença na Bíblia, eu vou correr agora, para a gente terminar esse assunto, que é, algumas pessoas podem pensar, então a gente não pode fazer nada? Então tudo é manipulação? Não, a Bíblia faz uma diferença clara entre persuadir e manipular. A Bíblia fala que Paulo, quando estava na frente lá da corte romana, falando com Cláudio, com Félix, a Bíblia diz assim, e eu tentei persuadi-los a respeito do Evangelho. Persuasão é um ato legal, é um ato sério, onde eu tenho, por exemplo, a oportunidade de apresentar as minhas razões a você, apresentar os meus motivos, e você tem o direito de escolher se você quer ou não quer pela lógica, pela clareza das ideias, sem esconder fatos. Então eu vou persuadir você hoje a entregar a sua vida para Jesus. Eu posso fazer? Posso, porque Jesus morreu numa cruz pelos seus pecados. Eu vou contar a você os fatos da persuasão. Persuasão é uma coisa que a gente precisa muitas vezes ter para falar com um funcionário, para falar com uma pessoa do trabalho, até mesmo na igreja, para a gente conseguir ligar a igreja, fazer uma unidade na igreja. Mas a manipulação é diferente da persuasão, porque a manipulação quer interesses próprios, quer levar vantagem sobre o outro, quer fazer com que a pessoa não tenha o direito de escolha, ou escolha segundo a verdade dele, para que ele leve vantagem. O que eu estou pregando hoje é que esse tipo de manipulação não é de Deus para a nossa vida, e muitas vezes nós temos visto isso, inclusive dentro da igreja, que não devia ver. Há uma linha estreita. Por exemplo, eu chegar para minha esposa e falar assim, eu quero persuadir, hoje você me dá um beijinho. Amor, eu te amo. Está fraco a minha persuasão, né? Preciso melhorar, né? Nossa, como você está linda hoje, Lupe. Foi dia dos namorados, sexta-feira, pessoal. E eu não fiz nada. Minha moral está baixa lá em casa. Vou persuadi-lo.
Agora, manipulá-la é dizer assim: se você não me der um beijinho, você vai ver. Isso é manipulação. Eu não estou querendo saber a vontade dela, não estou querendo saber o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Existe uma linha tão estreita com relação a isso, que algumas pessoas confundem. E eu vou ser sincero, eu detesto ser coagido. Detesto ser chantageado. Alguém aqui gosta? Tem alguém aí que gosta? Eu gosto quando eu sou chantageado. Detesto quando eu conto uma situação na minha vida, seja ela qual for, onde as pessoas começam a discernir, me chantagear que eu tenho que fazer alguma coisa. E às vezes as ovelhas querem chantagear o pastor, sabia? Vou dar um exemplo. Pastor, se o Senhor não me deixar fazer isso aqui, eu saio dessa igreja. Manipulação. Pensou? Se não tiver esse negócio aqui na igreja, eu vou embora. Manipulação. Você está me chantageando. Você não está deixando eu escolher. Mas eu, particularmente, tenho muita dificuldade com isso. Quando isso acontece na minha vida, no meu ministério, eu entro em parafuso, porque eu acho que toda vez que você é manipulado, você é coagido, você vai deixar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Toda vez que alguém consegue exercer sobre nós um poder que devia ser de Deus, que Deus deveria direcionar a nossa vida, e alguém está fazendo isso, seja uma pessoa que você gosta, um familiar, um amigo, um colega, ele está tomando o lugar de Deus. Quem tem que direcionar a nossa vida é Deus. Quem tem que falar conosco o que nós temos que fazer é Deus. Quem tem que guiar o caminho é Deus. Hoje de manhã tinha uma irmã aqui, uma empresária, e ela chamou a Lupe e falou assim: olha, eu estou passando por uma situação na minha empresa muito séria com isso. Meus funcionários estão me manipulando. E eu falei assim no culto da manhã, vou repetir: a unção do dono da empresa é tua e Deus te deu. Deus deu uma unção para o dono da empresa. A Bíblia diz que nós somos, toda autoridade é constituída por Deus. E aí você está deixando alguém exercer essa autoridade no teu lugar, está manipulando você, você vai quebrar a cara. Faça o que Deus está mandando você fazer. Ouça o que Deus está dizendo que é vontade dEle para você. A mesma coisa eu digo para a igreja. Alguns pastores vêm me procurar, falam para mim: porque está tão difícil da minha igreja, eu quero fazer uma coisa, eles falam outra, eu sinto no meu coração que Deus está querendo mais isso, eles fazem aquilo, e eu digo para eles: faça o que Deus está mandando você fazer, porque se você não fizer o que Deus está mandando você fazer, vai ser como Neemias aqui, que se tivesse parado não tinha concluído a obra. Conclua a obra que Deus está mandando você concluir, não tenha medo, confia, Deus vai suprir. Quantas vezes a pessoa quer prender você e você deixa de confiar no que Deus está mandando você fazer e você acaba perdendo a oportunidade que Deus está te dando. Confia, confia. Alguns anos atrás, aqui uns 10 anos atrás, eu queria fazer uma reformulação no louvor, eu queria mudar o louvor, e estava muito difícil. A gente fazia reunião, conversava e não conseguia, de jeito nenhum. Um dia o Espírito Santo me encheu de coragem. Fiz um negócio que eu nunca tinha feito da minha vida. Subi aqui no púlpito. Quem já me viu tocando violão sabe que eu toco 50% a menos do que o normal. Mas eu toco. E eu falei o seguinte: se vocês querem ir embora, vocês vão tudo embora. Mas a partir de agora vai ser do jeito que eu quero. E se eu tiver que tocar violão, vai ser do jeito que eu toco. Mas vai ser assim. Aí foi um chegando, outro chegando, um ficou. Nós fomos tremendamente abençoados. Fiquei sozinho uma época. Teve culto de domingo que aqui, só no violão. E eu no embromation do violão. 2 palhetadas, cantava, mais 2 palhetadas, canta. Entendeu? Você bate. Mas por quê? Porque a gente tem que fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Eu desafio você, querido, hoje, nessa noite, a ouvir a voz do Espírito Santo e não deixar que a crise, a política, o mercado, pessoas parem os propósitos de Deus na tua vida, a não deixar que as ameaças, os burbúrios que a gente escuta, as calúnias, parem de deixar você, ou te impeçam de fazer o que o Espírito Santo está guiando. Encha o seu coração de coragem, confia no Senhor. A manipulação não vem de Deus. Você pode dizer amém, meu irmão? E às vezes na igreja a gente passa por isso.
Pessoas aí que a gente ouve, ministérios, até eu não gosto de comentar muito de ministério, mas que a gente precisa às vezes tomar cuidado, querido. Onde as pessoas estão chegando, teve um caso aqui outro dia na igreja que eu achei incrível, o irmão contando para mim, é um rapaz aqui da nossa igreja, estava de manhã, ele foi liberto das drogas, foi liberto do crime, Deus transformou a vida dele, ele tem uma família abençoada aqui na igreja, é um obreiro aqui nosso, trabalha, faz discipulado, um homem de Deus, lidera o nosso nosso culto de oração aqui antes do culto, amém. E aí ele comprou um apartamento, comprou um carro, foi muito abençoado. Quando ele estava vivendo um tempo de paz na vida dele, todas essas restaurações tinham acontecido, ele estava chegando em casa, uma senhora parou e falou assim: eis que te digo, meu servo. Ele, amém, glória a Deus, ele é um homem de monte, de vigília, vai no monte orar. Mas olha o que ele aconteceu, falou assim: ó, Deus está dizendo que você vai ter que sair dessa igreja, que Ele não quer você lá. Ele fez uma coisa que eu não sei se eu teria coragem de fazer. Ele olhou para a mulher e falou assim: minha senhora, eu era criminoso e Deus me resgatou. Eu era viciado e Deus me tirou das drogas. Eu estava desempregado e Deus me deu emprego. Eu não tinha casa e agora eu moro aqui, sou seu vizinho. Deus me deu esse apartamento. Se Deus não queria lá, então você pode me explicar como é que Ele me abençoou tudo assim? Deixa eu contar uma segunda coisa para a senhora. Sabe quem não me quer lá? É o diabo. E a senhora está falando da boca dele. Corajoso, né? Você é homem de Deus, gente. Corajoso. Eu talvez tivesse sido um pouco mais polido, tivesse falado assim: então tá bom, fique em paz. Mas quantas vezes a gente está vendo esse tipo de manipulação? E nós estamos aceitando como algo normal. Bom, como a gente se protege disso? Primeiro, reconheça a manipulação. Reconheça, comece a perceber que aquilo está acontecendo, está manipulando você, aquilo está te tirando do caminho, está desviando a sua obra, está tirando o seu foco, está abandonando o seu projeto. Reconheça. Se você começa a reconhecer, 50% vai ser mais claro. Às vezes é difícil reconhecer, porque às vezes é uma situação que é um amigo muito próximo, é um querido. Me lembro uns anos também aqui atrás na igreja, Ricardo acho que vai lembrar dessa, a Marta. Havia um grupo de pessoas aqui na igreja, formadores de opinião, umas 4, 5 pessoas, muito fortes, formadores de opinião, e a gente ia fazer alguma coisa aqui na igreja, por exemplo, vamos fazer o que nem fizeram aqui, o jantar italiano, e colocar essas bandeirinhas vermelhas e verdes, e aí a gente ia fazer um negócio assim. Não pode, porque isso é São João, isso é do diabo. E aí começava a espalhar na igreja, que a igreja estava em pecado, porque ela pendurou as bandeirinhas vermelhas, lembra disso? Bandeirinha. Aí falaram assim: não, então tá bom, para a gente não estar em pecado, a gente não vai fazer triângulozinho, a gente vai fazer quadradinho. Aí as bandeirinhas tinham que ser quadradinha, não podia ser triângulozinho. Aí espalhava na igreja que quadradinho também não podia, porque era do diabo. Aí tinha uma irmã aqui, já contei essa história uma vez, ia fazer um estrogonofe para a gente comer. A mulher foi lá, jogou um pouquinho de conhaque, botou fogo era uma cozinheira profissional, botou fogo como é que fala? Flambou, né? Flambou o estrogonofe, uma delícia, maravilhoso. A igreja toda estava em pecado, tinha que fazer oração e jejum de 40 dias, porque tinha tomado o conhaque flambado. Irmão, era um negócio. Horas e horas no telefone para falar: mas quando você queima o negócio, só fica o gostinho. Você come bombom com licor? Quem aqui come? Tudo em pecado, ó. Também não podia tomar. Peguei todos vocês. Não podia. Gente começou a criar um estresse, manipulando a opinião, gente se sentindo culpada. Acho que eu vou para o inferno porque eu comi bombom de licor. Reconheça que isso é manipulação. Segundo, corra o risco, você tem que enfrentar. Algumas vezes você vai ter que perder se for necessário, mas você tem que dizer: chega, é aqui, parou, não vou mais, não vou caminhar mais, não vou avançar mais. Terceiro, assuma uma postura de continuar o que Deus mandou você fazer. Não vou parar de fazer o que Deus mandou. Repita comigo: não vou parar de fazer o que Deus mandou. Não vou parar de fazer o que Deus mandou. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Porque muitas vezes a estratégia do diabo é essa, é fazer você parar aquilo que Deus está mandando você fazer. Mas você vai naquela igreja, mas você está fazendo o quê? Você está trabalhando, você está fazendo a obra, mas você está casado com aquela mulher. Não vou parar de fazer o que Deus mandou. Deus me deu a minha família, e é para a glória dele, em nome de Jesus.
Cuidado com algumas frases típicas de manipulação. Uma delas que eu já aprendi na minha vida, para você reconhecer, tá todo mundo dizendo. Quando alguém começa uma frase aqui na igreja para mim, tá todo mundo dizendo, eu não acredito. Nós temos 2 cultos, mas metade dessa igreja aqui não conhece quem vem de manhã, verdade ou não? Como é que pode estar todo mundo dizendo? Você nem sabe quem veio de manhã hoje. Uma pessoa começa com tá todo mundo dizendo, desacredito, eu desacredito. Eu já começo, é mesmo. Minha mãe está dizendo, minha avó está dizendo, minha tia, será que lá é Aquara o pessoal está dizendo também? Minha parente, meus parentes. Segunda frase, mas essa eu não vou falar não. Essa eu não vou falar não. Deu muita confusão de manhã, gente. Não. Mulheres usam muito essa aqui, muito, mas as mulheres gostam. Pode pular? Pode pular. Mulheres usam. Você só me critica. Os homens à noite são mais doutrinários. São mais doutrinados. Porque de manhã, quando eu falei isso, teve uns irmãos assim que levantou e falou: aleluia! Entrar no mistério assim. Lá no fundo, assim, tinha uns 4 assim. Quando você diz para ele que você só me critica, você esgotou o assunto. É assim, amor, você quer comer macarrão ou arroz? Amor, faz o que você quiser, que for mais fácil. Não, amor, eu quero saber, amor, arroz ou macarrão? Eu prefiro macarrão. Mas macarrão de novo? Então faz o arroz. Mas você sempre critica o meu arroz? Então não faz nada. Você só critica. Quarta frase que os manipuladores usam muito. Essa tem que fazer biquinho assim, carinha assim, ó. Você não se importa comigo. Você não se importa comigo. Se você me amasse, você atendia meu telefone. Tem gente que está detestando. Pessoal, pregação igual essa aqui, falando sobre manipulação, só daqui 3 anos. Então pode voltar domingo que vem, amém? Nem todos que têm esse poder, esse hábito de exercer esse controle, na verdade, fazem por mal. Alguns aprenderam assim. Eu já vi crianças pequenas, assim, usando esse tipo de artimanha com seus pais, de chorar, né? De fazer biquinho, de fazer bronca, de falar assim, eu não falo mais com você. É tão interessante, né, que os nossos filhos falam assim para a gente, também não quero mais falar com você, nunca mais eu vou falar com você. Você fala, nunca mais é muito tempo, né? Muito tempo. Mas a gente às vezes faz isso porque nós entendemos que é um jeito, né, fácil, rápido, de resolver os nossos problemas. Mas lembra, querido, que a gente não foi chamado por Deus para controlar tudo, e que nem sempre a nossa opinião é a mais correta, é a mais certa, que algumas vezes nós temos que deixar o curso de Deus seguir a nossa vida, não podemos ficar tentando controlar todo momento, todo espaço, todo tempo, sufocando. E aí eu vou dizer uma coisa assim, às vezes, tanto os homens quanto as mulheres acabam não percebendo que dentro do relacionamento conjugal, você precisa tomar cuidado com esse tipo de manipulação. Há uma coisa que eu falei de manhã e eu acho que pegou mais ou menos, vamos ver como é que você vai receber isso, é que às vezes algumas pessoas usam o sexo como forma de manipulação, dentro da vida do casal. Mais ou menos assim, se você for bonzinho, eu te dou um beijinho. Em outras palavras, você está dizendo que ele é mauzinho. E que ele só vai ter beijinho se ele comer na sua mão. E fazer o que você quer. Isso pode funcionar durante um tempo. Aí o marido fica assim, eu estou bonzinho hoje, estou bonzinho. Porque nós somos tudo bobo mesmo, gente, a verdade é essa. Nós somos bonzinho hoje, estou bonzinho. Hoje você foi mais ou menos. Isso pode funcionar durante um tempo, mas de um certo tempo isso vai causar um distanciamento entre o casal. Chega uma hora que o casal já começa a se sentir frustrado, porque sempre tem uma expectativa a mais, e cria um espaço entre você e o seu marido.
Você entendeu o que eu estou dizendo? Vai criar um espaço. E pode ser que chegue um momento que ele até não tenha mais interesse, porque ele fala assim, eu tenho que ser muito bonzinho, está muito difícil de ser bonzinho. Está muito complicado para ser tão bonzinho assim. Você está começando a criar, e sexo não é assim. A Bíblia fala que nós somos feitos para ser uma só carne. O casal é uma só carne, não é troca, não é chantagem. Não é evidente, eu sei que as mulheres estão pensando, olha, eu estou entendendo, estou recebendo aqui uma revelação aqui, ó. Você está pensando assim, mas eles são muito grossos, depois querem fazer sexo. Isso é verdade. Acertei? Não é? Eles fazem tudo errado, tratam mal, depois vêm querer beijinho. Tem que sofrer mesmo esses homens. Tudo isso é verdade. Estou entendendo. Mas o que eu estou falando é que quando chega um relacionamento do casal, onde a esposa começa a dominar o marido através da relação sexual. Como tem criança na sala, não vou continuar, venha no próximo encontro de casais e a gente pode continuar esse assunto. Mas sexo não é isso. Muitas pessoas estão usando desse tipo de artifício para conduzir, para controlar sentimento, emoção, projeto, e não é para isso. Quero dizer algumas coisas práticas sobre esse texto, para terminar, 3 coisas só. Primeiro, Deus nunca chantageou ou chantageará alguém. Nunca, na Bíblia você vai ver um exemplo, um texto de Deus chantageando alguém. Amém? Se alguém chantageou você em nome de Deus, ou te feriu, ou te marcou, muitos irmãos vêm de outras igrejas feridos aqui por causa de chantagem. Deus não chantageia, tá certo? Ninguém. Amém? Não existe isso. Segunda coisa que eu tirei como referência para mim, nós não precisamos agir assim. Por quê? Porque se eu creio que Deus está no controle, eu não preciso chantagear você, ou tentar persuadir você, ou conduzir, ou fazer você fazer o que eu quero, te controlar. Eu preciso confiar que Deus vai conduzir o coração dessa igreja, Deus vai conduzir o coração da minha família, da minha esposa. Amém, queridos? Você entende? Eu não preciso tirar vantagem, Deus está no controle. Você pode dizer assim comigo, Deus está no controle da minha vida. Isso é muito importante, meu irmão. Você precisa descansar. Não adianta, você não sabe todas as coisas. Você não tem todas as certezas. Se Deus está te conduzindo nesse caminho, você não sabe onde vai parar. Você não sabe o que Deus tem, quem que você vai cruzar nessa estrada. Deixa Deus conduzir tua vida. Terceiro, quando deixamos alguém nos sugestionar, muitas vezes deixamos de seguir o caminho que Deus tem para nós. Eu já perdi muitas oportunidades porque deixei pessoas me sugestionar. Não faça isso. Não pregue para essas pessoas. Me lembro quando comecei o meu ministério, eu recebi umas cartas anônimas. Umas coisas loucas que eu já passei. Um dia eu vou escrever um livro assim, sobre coisas loucas que acontecem no ministério. E a carta anônima, ela vinha direcionada assim, ela começava assim: o Espírito Santo diz expressamente à igreja. Nossa. Era anônima. Naquela época não tinha e-mail. Não, peraí, gente, não sou tão velho assim. Tinha e-mail, mas... Aí, quando eu recebi a carta, vinha uma lista de regras. E uma das coisas que eu me lembro, que aquele homem... Eu lembro que naquela época eu tinha comprado uma calça nova, e era uma calça que não amassava. Lembra da história que eu não tinha calça? Vocês lembram que eu fiquei sem calça? Então, foi logo depois que eu pude comprar calça. Entendeu, não? Fiquei um tempão usando calça de pagodeiro, e aí Deus me deu dinheiro para comprar a calça. E Deus, quando deu o melhor, assim. Foi comprar uma calça muito legal, assim. Fiquei muito feliz que não amassava, não precisava, passar e tal. E aí ele escrevia assim: o Espírito Santo não quer que você use essas calças. Eu pensava comigo, então ele gostava dos pagodeiros, né? Depois embaixo, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele dizia assim: e o Espírito Santo está dizendo que você não pode ensinar para a igreja sobre dons e ministérios. Você não pode ensinar para a igreja que todos os cristãos têm dons. Eles não podem saber disso. Ora, se não pudesse saber, não estava na Bíblia. A Bíblia está aberta. Sabe o que é isso? Manipulação. Manipulação. Aí eu demorei um pouquinho, a igreja era pequenininha, né? Eu saquei que era aquele rapaz ali, ó.
Falei, deixa ele comigo. Estava saindo para viajar, ele veio assim naquele dia e pôs uma carta no meu bolso. Eu falei, vem cá, senta aqui. Estou lhe devolvendo. Eu não acredito nada no que você diz. E nada do que você diz vem do Espírito Santo. Para mim você está endemoniado. Acabou. Nunca mais. A gente precisa aprender, querido, a se defender dessas coisas. Gente que te desanima, te joga para baixo, faz você desistir de projetos de Deus na sua vida, abandona ministério porque alguém te manipulou, alguém que falando que é teu amiguinho começa a dizer que o que você faz não é legal. Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando aqui nessa noite, amém? Gente, querido, que às vezes a pessoa nem percebe, mas Deus está querendo te usar para uma coisa e a pessoa vai falando que você não pode fazer, ou que não é bênção para você, e Deus está te abençoando naquele lugar, te abençoando naquele momento, entende o que eu estou dizendo? Então, querido, tome cuidado, perceba, quando deixamos que alguém nos sugestione, geralmente estamos perdendo o plano e o propósito de Deus. Quarto, esse é o terceiro agora, esse é o quarto. O desejo de exercer controle ao nosso favor, aquela tentação de manipular alguém, repreende, querido, isso não vem de Deus. É verdade. Quando a gente sente aquela tentação de querer convencer a pessoa, sabe, enganando, repreende. Me lembro uma vez, o Juninho querido meu, amado meu aí, meu amigo, me ligou de madrugada, falou assim, pastor, na semana, ele falou assim, vai ter uma vigília, lembra, Juninho? Aí ele falou, vai ser uma vigília não sei aonde e tal, Juninho é meu amigão, e aí ele falou assim, vamos para a vigília e tal, eu falei, Juninho, eu vou orar, se Deus confirmar, eu vou. Aí eu orei, eu não senti paz, né, Juninho? Liguei para o Juninho e falei, Juninho, não vou não, porque eu não senti paz. Aí uma pessoa falou para o Juninho, falou para outra pessoa, falou assim, mas como que Deus não vai querer que a gente vá numa vigília? Eu falei, eu não sei, Deus falou para mim não ir na vigília, eu não vou, eu creio no que Deus fala comigo. Aí aconteceu uma situação lá, o Juninho se perdeu, todo mundo se perdeu, não pode estar na vigília. Eu falei, aí como é que foi a vigília? Pastor, chegamos quase de madrugada na vigília, mas tudo certo. Eu falei, amém, lembra disso? Quase 4 horas da manhã. Eu falei, eu vou ouvir o que Deus tem para dizer para mim. Ainda que as pessoas foram dizer, nossa, mas Deus não fala isso. Se Deus falou no meu coração, meu irmão. Posso ouvir um amém por isso? Último, o texto fala, não sou eu que falo. Líderes religiosos que querem manipular. Se você não percebeu, eu vou ler para você, versículo 14 do capítulo 6 de novo, e você vai ver. A oração de Neemias. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. A Bíblia não esconde nada da gente. A Bíblia não tem desejo nenhum que nós sejamos ignorantes em nada. E a Bíblia está dizendo aqui, num texto de 500 anos antes de Cristo, que nessa época já havia profetas pagos, que nessa época já havia pessoas com interesses pessoais, que nessa época já havia uma Noadia, que eu não sei quem é, porque a Bíblia não fala, mas dá para ver que ele está bravo com ela e fala, lembra-te dela, Deus, não é para o bem não, né? Eu não quero questionar, mas há uma coisa que eu tenho certeza que você não vai viver aqui. Aqui não é lugar para manipulação. Você pode dizer amém, meu irmão, por isso? E muitas vezes pessoas chegam aqui feridas com isso. É duro a gente dizer isso, porque eu não sou ninguém para dizer que esse ministério ou aquele está fazendo isso. Eu também não quero fazer isso, que não é meu papel, eu não estou aqui para fazer. Mas eu quero falar uma coisa verdadeira para você. Você precisa deixar o Espírito Santo discernir, porque algumas pessoas às vezes vão usar dessa artimanha, e já usavam no tempo de Jesus, já usavam com Jesus. Eu vou dar um exemplo para você muito claro. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Há controvérsias. Ele tinha 12, numericamente, mas discípulos mesmo eram 11, porque um era do diabo, diz a Bíblia. Um era do diabo.
E às vezes, querido, a gente não consegue acreditar que pessoas possam fazer esse tipo de coisa dentro da igreja. Mas eu vou dizer com todo o meu coração, em paz, irmão, nós precisamos discernir quando aquilo vem de Deus e quando não vem de Deus, porque há milhares e milhares de pessoas sendo machucadas, feridas em nome de Deus, machucadas e feridas em nome de Deus, sendo pastoreadas aí por pessoas como essa Noa Dias, que quer levantar vantagem, que tem um conchavo político, que tem um interesse pessoal. É difícil falar isso? É, claro que é. Claro que é. Porque eu não quero que você acusar ninguém, eu quero que você entenda que a Bíblia já dizia isso para nós, que nós precisamos discernir, que aqui nesse texto, Neemias era um homem de Deus, e ele olhou para essa situação, e ele não caiu na conversa, ele não ficou com culpa, ele não ficou com medo, ele discerniu que aquela palavra não vinha de Deus ou se vinha de Deus para a vida dele, e tomou a decisão que a palavra de Deus disse que ele tinha que tomar, que era fazer a vontade do Pai e terminar a obra dele. Amém, queridos? Eu já recebi uma vez uma palavra muito interessante. Eu estava numa igreja uma vez, tinha uns 19 anos, chegou uma profeta assim, falou assim, ó, Deus vai pegar você e vai fazer assim, assim, assim. Tá. Eu assim, 19 anos, pálido, e ela pegava assim, fazia assim, ó, vai, fiquei imaginando meu pescoço saindo que nem tipo Mortal Kombat, sabe, que sai a cabeça. Vocês nunca jogaram de videogame? E aí, quando acabou, eu não sabia o que falar, fiquei branco assim, olhando para ela, fiquei parado. Ela falou, você está entendendo? Eu estou entendendo. E ela falou, você não vai falar nada? Eu não sabia o que falar, não sabia o que falar. Aí eu fiquei assim, você fala alguma coisa, rapaz. Eu falei, Deus sempre faz o melhor para a gente. Olha o que eu falei. Deus sempre faz o melhor. Mas aquela palavra, se tivesse sentado no meu coração, eu ia ficar com tanto medo de Deus. Entendeu? Eu ia ficar com tão difícil de buscar a Deus, que talvez nem pastorear eu pastorearia. Mas eu não recebi aquilo. Porque eu creio que num Deus bom, que cuida da minha vida, que disciplina com amor, amém? Você crê nisso também? Um Deus que cuida da gente, disciplina com amor. Amém, queridos? Isso é muito sério. Quantas vezes já vivi situações parecidas como essa? Me lembro no começo daqui, eles tinham uns 30 irmãos, 40 irmãos, não, um pouco mais, 60 pessoas, fomos no monte, foi a igreja toda no monte, 60 irmãos. Levanta uma profeta lá no meio do monte e fala assim, essa igreja vai se dividir, vai cortar no meio, vai fazer duas, vai estar amarrado, está expulso em nome de Jesus, esse espírito de Satanás. Nunca dividimos, nunca paramos no meio, nunca cortamos no meio. Deus tem palavra para nós, palavra de graça. Amém, querido? Palavra de amor. E se Deus quer tratar, Ele vai tratar com você no amor. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Há muita manipulação. E a Bíblia está dizendo para nós aqui, querido, tome cuidado, tome cuidado. Fizeram com Neemias, podem tentar fazer com você. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra hoje?